Boa tarde, colegas vereadores, nossos convidados no plenário e a todos que nos acompanham. Na última fala aqui na tribuna, eu havia comentado que eu iria trazer dados e temas sobre um tema difícil de falar, né? Mas ele é importante, porque a gente precisa ter mais políticas públicas e falar mais sobre isso, que são os casos de violência sexual infantil. Saiu uma matéria, inclusive, na semana passada, bem atualizada, sobre esses dados que eu queria trazer para vocês. De acordo com informações de maio desse ano, Blumenau está em terceiro lugar entre as cidades de Santa Catarina com mais registros de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2023, foi registrado que uma criança é abusada sexualmente a cada 24 horas na nossa cidade. E essa realidade não é exclusiva só de Blumenau. Um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano colocou Santa Catarina, desse ano, no 5º lugar no Brasil, nas taxas de estupro que engloba crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. São 209,5 vítimas por 100 mil crianças e adolescentes nessa faixa etária. No primeiro semestre de 2021, Santa Catarina já havia alcançado o 2º lugar nacional entre os estados com maior taxa de estupro de crianças e adolescentes entre 0 e 17, por cada 100 mil habitantes. Foram 1.282 ocorrências de estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes no período. Já, segundo o Ministério Público de Santa Catarina, 5,3 casos de estupros de vulnerável por dia foram registrados em 2023 só no nosso estado. Algo muito preocupante. Quando o assunto é maus tratos de crianças e adolescentes, de 0 a 17, a posição em Santa Catarina não fica muito diferente. Nosso estado está em 4º lugar no Brasil. 111,3 vítimas por 100 mil crianças e adolescentes. Também segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Essa correspondência, que equivale a esse ano, parece indicar uma mesma tendência desses crimes como forma de violência doméstica e intrafamiliar. Diante de casos tão graves, não podemos ignorar essa responsabilidade que é de todos nós. Precisamos de mais políticas públicas que fortaleçam as redes de proteção à infância. As delegacias especializadas, como as DPCAMs, devem ser ampliadas e equipadas para oferecer suporte psicológico, jurídico e social às vítimas. Como procuradora da mulher, a gente atendeu, por exemplo, um caso de estupro de vulnerável no fim de semana, e essa criança foi encaminhada com o familiar para a delegacia que fica de plantão. Não sendo suficiente, traumatizante para aquela criança contar toda a história, ela teve que, segunda-feira, se dirigir de novo na delegacia da criança e adolescente e contar de novo a história. São situações como essas que a gente gostaria de inventar, que fosse totalmente abolido, porque a criança já passa pelo trauma 2 vezes, né? E para que ficar lembrando disso se a gente fosse um atendimento integrado? É isso que a gente busca. E também é essencial campanhas de conscientização e capacitação sejam regularmente feitas por pais, professores e profissionais de saúde sobre os sinais de abuso e como agir em casos suspeitos. Concedo a palavra ao vereador Silvio Zimmermann. Com autorização da vereadora, eu se amparo do vereador Silvio Zimmermann. Muito obrigado, vereadora Cristiane Loureiro. Eu me coloco ao seu lado, ao lado da Vossa Excelência, nesse momento. No passado, eu trouxe à tribuna tema semelhante, incluindo relatos de crianças que sofreram abuso. Talvez tenha sido o mais pesado dia em que usei a tribuna desta Câmara de Vereadores para justamente relatar, procurar conscientizar as pessoas, e trouxe um dado lamentável, que a maioria das vezes o abusador é um parente, uma pessoa próxima de confiança da família. Então, isso é um mal que tem que ser extirpado da sociedade. Devemos combater, conscientizar e reforçar sempre
a importância de proteger as crianças. Então, eu me coloco ao lado da Vossa Excelência, porque sei que é um tema complexo de trazer a essa tribuna. Parabéns. Obrigada, vereador. E incluo a sua fala no meu pronunciamento. Eu gostaria de solicitar mais 2 minutos e meio pelo meu tempo. Vossa Excelência, em virtude do à parte, mais 2 minutos e 30 para Vossa Excelência. Então, eu vou ter a parte também do vereador Tuca. Ou se a parte, né, com autorização do orador, o vereador Emanuel Santos Tuca. Vereadora Cris, parabéns por trazer esse tema uma vez mais aqui na Casa Legislativa, mas eu fico me perguntando, como nós resolvermos esse problema? A origem do problema começa com as políticas públicas e gestão aqui na cidade de Blumenau, de acabar, por exemplo, com a fila das 1.500 crianças que estão aguardando vaga nas creches. São 1.500 crianças vulneráveis. Essa vulnerabilidade começa pela falta de gestão quanto a essas vagas das crianças na nossa cidade. E como solucionar? Comprando vagas, dando voucher. Existe o Prêmio Nobel de Economia, inclusive, que chama-se o livro Voucher, que é o quê? Comprar vagas na rede privada. Se não tem braço, condições financeiras do município de construir, compra-se vagas. Então, fica a sugestão aqui de começar a resolver a raiz do problema. Obrigado. Obrigada, vereador Tuca. Incluo também a sua fala no meu pronunciamento. Agora, com os 3 minutos. Vereador, em virtude 2 à parte, 3 minutos para Vossa Excelência poder concluir. Obrigada, vereador. Eu defendo também fortemente a inclusão, né, da educação sexual pedagógica nas escolas. Falar disso de uma abordagem, né, pedagógica para que a criança entenda como denunciar. E eu quero parabenizar a Polícia Civil de Blumenau, que semana passada fez uma ação, que inclusive eu compartilhei nos meus stories, parabenizando, que numa escola de artes marciais eles foram conversar com os alunos, porque teve um caso de abuso dentro da própria escola de artes marciais. Então, de mostrar também, né, que é preciso denunciar todos que estão naquela convivência com a criança, seja em casa, como o vereador Silvio Zimmermann citou, que geralmente é o que mais acontece, mas também pode acontecer em outros espaços, né, onde as crianças fazem outras aulas, treinamento, e é louvável essa atitude da polícia para mostrar também que nesses outros ambientes pode acontecer e como eles poderem também denunciar. E é crucial também que, claro, os pais responsáveis fiquem atentos às mudanças de comportamento das crianças. E muitas vezes, quando elas denunciam, levar em consideração o que elas estão falando, porque às vezes, né, alguns adultos acham que a criança pode estar inventando, é mentira. Então, notar esse tipo de comportamento e que elas não sejam ameaçadas, manipuladas pelos agressores. Geralmente, elas têm um comportamento com mudanças de humor, alimentação, são sinais de alerta. Infelizmente, até durante a pandemia, a gente teve muitos casos, já que as crianças ficaram muito reclusas em casa, né, de muitos casos de abuso sexual. Inclusive, ONGs me procuraram na época comentando como que elas poderiam estar denunciando. Então, é importante também a gente falar que a denúncia é um ato de coragem e amor. Em Santa Catarina, as denúncias podem ser feitas pelo telefone 181. Também tem um WhatsApp, que é das delegacias, incluindo a Delegacia de Polícia Virtual, onde cada denúncia pode salvar uma vida. Então, a gente não pode aceitar essa realidade. A nossa missão é proteger, educar e acolher. Nós precisamos dar voz àqueles que não podem falar por si. As crianças são o nosso futuro e merecem crescer livres, com seguranças e amadas. E o que a gente puder fazer, eu me coloco à disposição, sei que os vereadores também vão abraçar essa causa, de a gente poder fortalecer, como bem dito pelo vereador Tuca, essas políticas públicas. Obrigada.